de hoje aprenderemos a medir tensão elétrica com multímetro analógico. Tensão elétrica, conforme já explicado, é uma força que obriga as cargas a se movimentarem dentro do circuito, que produz a corrente elétrica. O seu multímetro pode medir tensão contínua, aqui em DCV, e a tensão alternada, em ACV. Tensão contínua é produzida por pilhas, baterias, fontes de alimentação, e a tensão alternada é que vem da rede elétrica. Se eu for medir a tensão de uma pilha, eu tenho que escolher a escala mais próxima acima da tensão da pilha, que no caso é 1,5 V. A escala mais próxima acima de 1,5 é 2,5. Então eu coloco o multímetro em 2,5. Se eu for medir a bateria do carro, tem 12 volts. A escala mais próxima acima de 12 é 50. Se eu for medir uma bateria quadrada de 9 volts, a escala é 10, que é mais próxima acima. Se eu for medir a da rede, 110 ou 220, eu coloco o multímetro na escala de 250 ACV, porque a tensão da rede é alternada. Aprenderemos agora a fazer a leitura do multímetro para tensão. Tanto na função de ACV quanto na função de DCV, a leitura começa do lado esquerdo do painel, onde tem esses 3 zeros, e vai até o lado direito, onde está 10, 50 e 250. São 3 fileiras de números. A fileira de cima é 10, 8, 6, 4 e 2. A fileira do meio, 50, 40, 30, 20 e 10. E a fileira de baixo, 250, 200, 150, 150. De acordo com a escala que está, eu vou usar uma das 3 fileiras para fazer a leitura. Por exemplo, se tiver na escala de 10, eu vou aqui no fundo e vejo se tem o 10. Como tem o 10 aqui na fileira de cima, é nesta fileira que eu faço a leitura. Então, se o ponteiro parar aqui dá 10 volts, 8, 6, 4, 2. Aqui entre o 0 e o 2, 1 volt. Aqui é 3, 5, 7 e 9 volts. Se tiver na escala de 50, eu já vou usar a fileira do meio, porque o 50 está no meio. Percebam que é sempre os 3 últimos números que eu vou olhar. Então 50, 40, 30, 20 e 10. E aqui o intermediário, 5 volts, 15, 25, 35, 45. Se estiver na escala de 250, eu vou usar a fileira de baixo, porque o 250 está embaixo. 250, 200, 150, 100, 50. E aqui os intermediários, 25, 75, 125, 175 e 225. Percebam que, por enquanto, eu ensinei para vocês como se deve proceder para fazer a leitura desses números maiores, esses riscos maiores. Os quebradinhos, daqui a pouco nós vamos falar a respeito. E agora os números quebradinhos, que são esses riscos intermediários entre os 2 riscos maiores. O valor de cada risquinho desse varia de uma escala para outra. Como o total tem 50 riscos do lado esquerdo para o lado direito, então o certo é você pegar a escala e dividir por 50, para você saber quanto vale cada risco. Por exemplo, se tiver na escala de 10, 10 dividido por 50 dá 0,2. Aí cada risquinho vale 0,2. Então aqui é 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. E assim por diante. Na escala de 50, 50 dividido por 50 dá 1. Na escala de 50, cada risquinho vale 1 volt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Na escala de 250, 250 dividido por 50 dá 5. Cada risquinho na escala de 250 vale 5 volts. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e assim por diante. Na escala de 1000 volts, 1000 dividido por 50 dá 20. Então vale 20 volts. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 e assim por diante. Na escala de 2,5 volts, aí já é mais difícil, porque você tem que dividir 2,5 por 50. Mas dá 0,05. Então é 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3 e assim por diante. Percebam que a escala de 2,5 sempre é mais difícil de ler, mas ela é menos usada no concerto. Dificilmente você vai usar a escala de 2,5 na hora do concerto. Antes de você começar a usar o multímetro para medir tensão, você deve observar o seguinte. O ponteiro tem que parar exatamente em cima dos 3 zeros do lado esquerdo do painel, para facilitar e para dar maior precisão na leitura. Se o ponteiro estiver fora do zero, por exemplo, na hora que você compra um multímetro por qualquer outro motivo, você pode ajustar essa alavanca que tem aqui, ó,
E aí o ponteiro vai mais para frente ou vai mais para trás. E aí você deve posicionar o ponteiro exatamente em cima dos zeros. Essa alavanca acoplada num parafuso que tem na tampa desse multímetro. Aqui, ó. Esse parafuso aqui. É que aqui, para facilitar a explicação, eu retirei a tampa de acrílico do multímetro. Mas quando você mexe no parafuso, você está ajustando esta lâmina que movimenta o ponteiro e posiciona ele bem em cima dos zeros. Bom, agora nós vamos medir a tensão de uma bateria daquelas quadradas que se usa no multímetro. Uma bateria de 9 volts. É claro que quando a bateria está nova, ela dá um pouco mais do que 9 volts. Pode dar 9,2, 9,3 por aí. Mas dá para ter uma ideia. Eu coloco o multímetro na escala de DCV10 e meço a tensão nos terminais da bateria. Olha lá, percebo que, olhando na fileira de cima, aqui é 10, 8. Entre o 8 e o 10, 9 volts, que é a tensão da bateria. Agora nós vamos medir a tensão de uma pilha. A pilha geralmente tem 1,5 volt. Essa aqui, como é pilha recarregável, a tensão nominal dela é 1,2. Apesar de que quando ela está totalmente carregada, a tensão chega e até ultrapassa 1,5 volt. Então, a pilha tem dois polos, um negativo e um positivo. Na hora de medir tensão contínua, você deve colocar a ponta preta no negativo e a vermelha no positivo. Como nós vamos fazer aqui, ó. Eu coloquei na escala de 10 volts, mas você poderia colocar na de 2,5. Acontece que a de 2,5 é mais difícil de fazer a leitura. Então vamos lá. Ali o ponteiro está entre o 0 e o 2 na fileira de cima. Entre o 0 e o 2 dá 1. Como na escala de 10 cada risco pequeno vale 0,2, então está 1,2. Percebo que está um tracinho depois de 1 volt. Não, dá 1,2 volts, que é a tensão nominal dessas pilhas. Aqui nós temos uma fonte de computador. Essas fontes que vocês encontram dentro dos computadores PC, essa fonte aqui chama-se fonte ATX, que é usada nos computadores mais novos. Antigamente os computadores usavam fonte AT. Na fonte ATX nós temos esse conector grande que vai ligado na placa, que vai alimentar a placa. Observe que ela tem um fio verde bem aqui no meio, ou quase no meio. Então, para essas fontes funcionarem fora do computador, é necessário colocar um jumper, um pedaço de fio, entre o fio verde e o preto, e um dos pretos, né, do verde para o preto. E aí a fonte funciona. Como vocês podem ver, tem que fazer esse jumper, um pedaço de fio, entre o fio verde e um dos pretos para a fonte poder ligar. Uma vez que a fonte ligou, agora vamos ver se ela está fornecendo a tensão correta para funcionar o computador. Aqui nós temos um dos conectores que vai ligado no driver de CD-ROM, DVD-ROM ou qualquer outro tipo de driver. O fio preto é o terra, o negativo da fonte. O fio vermelho é o positivo, que fornece 5 volts, e o fio amarelo é o positivo, que fornece aproximadamente 12. 0, 5 e 12. Então primeiro eu vou medir os 5 volts. Eu coloco o multímetro na escala de DCV10, coloco a ponta preta no fio preto e a ponta vermelha no fio vermelho. Como podemos observar ali, a escala de 10, a leitura onde está o 10 aqui na fileira de cima. 10, 8, 6 e 4. Entre o 6 e o 4 está dando aproximadamente 5 volts, que é a tensão do fio vermelho. Agora, para medir a tensão do fio amarelo, colocamos na escala de 50. E passamos a ponta vermelha para o fio amarelo. Observe que agora, na escala de 50, a leitura já é feita na fileira do meio. 50, 40, 30, 20 e 10. Como cada risquinho na escala de 10 de 50 vale 1 volt, então está dando aproximadamente 13 volts. Na hora de fazer a leitura na escala de tensão, tem os tracinhos menores, né? Cada tracinho daquele varia de acordo com a escala que está o multímetro. Então olha só, se o seu multímetro está na escala de 2,5, cada tracinho do painel vale 0,05 volts. Se estiver na escala de 10 volts, cada tracinho vale 0,2, vai de 0,2 em 0,2. Na escala de 50, cada tracinho vale 1 volt, vai de 1 em 1. Na escala de 250, cada tracinho vale 5, vai de 5 em 5. E na escala de 1000 volts, cada tracinho vale 20, aí vai de 20 em 20. Então percebam que para cada escala, os tracinhos têm um valor diferente.